Olá, que Deus abençoe mais um momento devocional da comunidade evangélica luterana Cristo Redentor de Copacabana, no Rio de Janeiro. Que Deus abençoe ricamente o meditar na palavra de Deus. Começamos esse estudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a Santa Trindade nos abençoe, nos acompanhe, que o Espírito Santo nos ilumine com seus dons, para que o nosso coração, a nossa mente, compreenda o ensino do dia de hoje. Hoje eu quero convidar você a meditar conosco nas palavras escritas na Epístola de Romanos, Romanos 6, a partir do versículo 1 até o versículo 14. Romanos 6, 1 a 14. A Sociedade Bíblica colocou um título: Livres do Pecado pela Graça. Que a graça de Deus nos acompanhe nesse momento. O apóstolo Paulo, ele começa esse texto fazendo uma pergunta. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? E ele mesmo responde: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também já viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Então, nesse nosso texto, Paulo ele alerta para uma preocupação. A preocupação que hoje a gente chama da graça barata. Já ouviu essa expressão? Graça barata? É aquela imagem que muitos passam assim: como assim? Você acredita que Jesus já perdoou todos os teus pecados? Que você não precisa fazer nada para a salvação? Então a pessoa acredita que, como Jesus já resolveu o problema da condenação eterna e já deu de presente o céu, que ela pode viver de qualquer maneira, pecando e ignorando a palavra de Deus, vivendo em desacordo com a palavra de Deus, porque depois Deus vai perdoar. Como se quanto mais eu pecasse, mais perdão viesse sobre mim. E não é esse tipo de relação que Deus quer ter com seus filhos e espera que seus filhos e suas filhas tenham com ele. Não uma relação de se aproveitar da bondade de Deus, mas uma relação em que de fato a pessoa ama a Deus. A pessoa que foi alcançada pelo Evangelho tem o seu coração preenchido pela graça, pelo perdão e pela misericórdia de Deus e procura viver de acordo com a palavra de Deus. Paulo chama a atenção aqui, nesses versículos que nós lemos, para que não vivemos sob o domínio do pecado, mas que vivemos sobre a nova vida, nessa nova realidade em que os nossos pecados foram perdoados e que nós vivemos hoje debaixo da graça de Deus. Recebemos sim todos os méritos de Cristo, a sua santidade vem sobre nós e assim não somos mais escravos do pecado, mas continuamos pecando e devemos lutar contra isso. Com a ajuda que Deus nos dá através da sua palavra, da Santa Ceia, nós lutarmos contra o pecado, não sermos pessoas dominadas pelo pecado, pessoas que acabam infelizmente pecando, mas por fraqueza, não por uma desobediência teimosa, em que sabe qual é a vontade de Deus e de maneira proposital vive contrária a ela. E é por isso que ele continua no versículo 12, dizendo: portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. E nós sabemos como é difícil essa luta da nossa velha natureza com a nova natureza.
Ainda bem que Deus está do nosso lado, o seu Santo Espírito habita em nós. Mas muitas vezes, meus irmãos, estamos fracos porque nós não nos apoiamos na palavra de Deus. E aí fica uma atenção, um destaque que eu dou para que você se fortaleça. Ninguém vai para uma batalha, ninguém enfrenta uma luta sem um preparo, um prévio preparo. É exatamente por isso que existe o culto, é exatamente por isso que existe a ceia, é exatamente para isso que existe a palavra de Deus. A gente vem à igreja, por exemplo, a gente toma a Santa Ceia, a gente pode fazer uma comparação com um posto de gasolina. A gente vem para encher o tanque, né? Para encher o tanque. Ninguém enche o tanque de um veículo para deixar o carro parado, mas sempre que ele quer, né, se locomover com aquele veículo. Ele quer ou precisa, né, se locomover com o veículo. Então a gente enche o tanque exatamente porque a gente sabe que vai consumir o combustível. Da mesma forma, a gente participa da ceia, a gente assiste o culto, a gente medita na palavra para encher o nosso tanque, para que a gente tenha a força necessária, a força que vem de Deus, para dizer não às tentações, para viver essa vida de santificação que o cristão é chamado a viver desde o dia da sua conversão. E ele continua chamando a atenção do povo, dos cristãos. Também não ofereçam os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus, ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim debaixo da graça. A gente percebe que a gente vive num momento novo, não mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Há diferença? A lei, ela aponta, a lei acusa, a lei diz o que a gente deve fazer. E é diante da lei que eu percebo, como um espelho, que eu não consigo cumprir a lei, que eu não sou uma pessoa perfeita, que eu de fato falho, peco contra Deus por pensamentos, palavras, ações e omissões. E é exatamente por isso que Deus envia o seu Filho, Jesus Cristo, para que pela graça de Deus nós sejamos salvos, não mediante as obras da lei, mas pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Portanto, é fundamental a gente ter clareza que somos aceitos e salvos por Deus pela fé, não por cumprir a lei, porque é impossível cumprir a lei. E agora que vivemos debaixo da graça de Deus, nós não vivemos mais sob o domínio da lei e do pecado. Vivemos perdoados, reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. E nessa vida, nós queremos viver uma coisa nova. Não viver para o pecado, não viver em pecado, mas viver de acordo com a palavra de Deus, amando a Deus e ao próximo. A gente sabe da dificuldade, como é difícil. Deus sabe da nossa fraqueza espiritual, mas Ele nos dá as condições de nos fortalecer. E quando cairmos, temos bom advogado diante de Deus, que é Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, vamos procurar viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, confiando na palavra de Deus, confiando na graça de Deus, lutando para não pecar, mas ao pecar, confiando no perdão de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por ter transformado a minha sina, em ter perdoado os meus pecados, em ter me reconciliado contigo através de Jesus Cristo. Fortalece a cada um de nós na fé verdadeira e ajuda-nos a viver em santidade de vida. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus abençoe você. Convidamos você a participar conosco dos nossos estudos e também do nosso culto. Próximo culto aqui em Copacabana, domingo 10h30, presencial e também pelas nossas redes sociais. Um forte abraço, que Deus continue abençoando a sua vida e da sua família. Amém.